Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje, é claro, vamos continuar mais uma vez aqui no canal com as análises dos capítulos do mangá de Kimetsu no Yaiba, indo para o penúltimo capítulo do mangá e o penúltimo vídeo de review do mangá de Kimetsu no Yaiba, mas não significa que o conteúdo desta beleza de obra vai acabar aqui no canal, porque ainda tem muita coisa que eu quero comentar. Mas a gente só vai ver, claro, tudo isso e muito mais depois de vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e, claro, também ativarem o sininho das notificações aí para receberem todas as notificações do canal. Eu, claro, agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Então, sem mais delongas, vambora para o vídeo. Bom, a gente começa vendo que 3 meses se passaram depois de toda a luta contra o Muzan lá no Castelo Infinito e os Luas Superiores, e nós fomos levados até a Mansão Borboleta, onde o Tanjiro e todo mundo que lutou contra o Muzan e etc. estão se recuperando, enquanto a gente vê que as cerejeiras estão começando a desabrochar, enquanto ali Inosuke e Zenitsu dormem ao lado ali do Tanjiro na cama dele, o Tanjiro observando tudo isso ao lado da sua irmã, que vê o quão lindo é esta visão. E a gente que vê que agora não há mais demônios no mundo, mas em troca todos perderam muitas coisas. Mesmo assim, eles têm de continuar vivendo enquanto houver uma manhã. A gente que percebe que o Tanjiro, que, bom, na luta contra o Muzan, para quem não lembra, havia perdido ali o braço esquerdo em um dos ataques ali do Rei dos Demônios, e depois que ele se tornou um Oni e tudo mais, ele havia se regenerado e tudo mais. Então, ele vai recuperar o braço definitivamente. Só que no momento em que o Tanjiro voltou a ser um Oni, o braço que havia sido regenerado graças à transformação dele em Oni foi completamente, recuperado em certa forma, mas ele não tem força alguma no braço. A gente mesmo vê o braço dele meio parecido com o braço de pessoas idosas, magro, dá pra ver ali de fato os ossos. Realmente ele perdeu força, mobilidade, qualquer coisa que tinha de fato que sustentasse ali algum tipo de força no braço dele. O que, bom, é uma consequência até que razoável, de fato, porque olha o que eles passaram naquela luta, e perder um braço no fim das contas é o de menos. Ainda mais porque o Tanjiro vai ter consequências muito piores, porque lembrem-se, a marca dos caçadores de Oni, provavelmente, mas muito provavelmente, ele vai morrer bem precoce. Com, se eu não me engano, 25 anos de idade por aí, que é a idade média que a maioria das pessoas que tinham a marca acabavam morrendo. Então é um ponto meio triste, mas o Tanjiro ainda tem uns bons anos de vida. Ele deve ter o quê? 15, 16, 17, menor de idade, tenho total certeza que o Tanjiro é. Então ainda tem um bom tempinho de vida aí pela frente. Só que o ponto é que ele já não consegue mais segurar nada com essa mão, onde o próprio pessoal compara, como eu disse, com uma mão enrugada como a de um velho. Só que ele não consegue, segurar nada do tipo, mas ele consegue ainda assim levantar e abraçar e abaixar o braço. Então, só que óbvio, ele não consegue sentir nada para baixo do cotovelo. Então, realmente é uma consequência ali razoável. E o próprio Tanjiro vê que também era algo que ele já tinha perdido a princípio. E o olho dele também, que, bom, depois que ele foi infectado pelo sangue do Muzan e tudo mais, a gente viu todo aquele bolão de carne, veia, do negócio,
estranho e até bem nojento, mas ao mesmo tempo ficou uma postura bem B10 do Tanjiro. Ele acabou também perdendo ali o olho direito. Só que, bom, da mesma forma que o braço foi recuperado, o olho também, só que o ponto é que ele só não consegue mais ver com o olho. Ele ficou basicamente cego ali de um olho. Só que ele tranquilo com tudo isso, porque, bom, são consequências que não vai impossibilitar muita coisa na vida dele, já que, bom, ele não vai mais precisar lutar. Os Oniyas simplesmente não existem mais, só tem um que é o Yushiro. Só que, bom, ele é mó gente boa e tal, então acabou com as ameaças de Onisa. Ele não precisa mais lutar. Então, todas essas perdas são coisas que dá pra até relevar e tudo mais. E, bom, ele não vai viver sozinho também, como a gente vai ver no final do capítulo. Mas a Nezuko, que enquanto isso tá absurdamente e felizmente bem. O Tanjiro que até se sentindo um pouco culpado, porque ele acha que todos vão ficar com cicatrizes. Só que a própria Nezuko pergunta, né, se ele acha que tá todo mundo preocupado com isso, e ele não precisa se desculpar nem nada. Se ele se desculpar de novo, eles só vão dar uma bronca, um peteleco na testa do Tanjiro ou algo do tipo. Então, ninguém culpa o Tanjiro por tudo que ele fez enquanto ele estava ali sendo um Oni, porque o Muzan foi o verdadeiro culpado por tudo que tinha acontecido. Então já é bom o suficiente, como a própria Nezuko fala, a felicidade que ela sente por ele ter voltado ali a ser humano. Onde o Tomioka, que também até achou que tinha tudo acabado e tal, a Nezuko iria voltar a ser um Oni de novo quando o Tanjiro mordeu ela, mas acabou que não aconteceu nada, porque, bom, a cura de Onis e tudo mais tá no sangue dela, tá no corpo dela, deve estar no DNA dela agora, então basicamente se tornaram imunes a isso. E ela que até é bem sincera, que ela pensou também várias vezes que estaria tudo acabado, mas segundo o Yushiro, eles tiveram muita sorte, porque por conta do remédio da Shinobi, por ele ter ali mordido a Nezuko primeiro, acabou que de fato ela meio que desenvolveu ali um tipo de resistência por ter voltado a ser humana depois de ser transformada em um Oni. Então basicamente faz parte do DNA dela, basicamente essa resistência a sangue Oni e tudo mais. E o próprio Tanjiro explica ainda mais especificamente, né? Então ela basicamente é imune às células do Muzan. O próprio Yushiro, a gente vê a explicação dele, que o remédio da Shinobu e a Nezuko, se um desses fatores não tivesse acontecido, provavelmente ele nunca voltaria a ser humano. Porque é até um ponto importante, porque a gente para e pensa, ele mordeu ela, ou seja, ele ingeriu o sangue dela. O sangue da Nezuko, quando entrou dentro do corpo do Tanjiro, também deve ter ajudado ali, juntamente do remédio da Shinobu, a curarem o Tanjiro, se a gente parar pra pensar. Então, o Tanjiro é alguém bem sortudo, porque ele tinha muito potencial como demônio. Ele conquistou o sol em um instante e era mais forte que o Muzan e a Nezuko. É incrível que ele não tenha se perdido completamente, então de fato eles tiveram muita sorte. Só que o Yushiro agradece ali ao Tanjiro, ele fez um ótimo trabalho. Realmente ele foi incrível. E o Tanjiro que até ali, não, pô, não sou tão convencido assim, todo mundo me ajudou e tal, foi um trabalho em equipe. Mas convenhamos, ele fez boa parte do trabalho e tudo mais, né? O Tanjiro é quem move a história. E o Shiro até zoa, pô, não leva a sério o que eu disse não, cara, eu só tava brincando. Onde ele foi, ao ver do Yushiro, o pior dos piores. Quando ele vê a cara do Tanjiro, ele fica irritado e simplesmente manda um adeus. Só que o próprio Tanjiro, preocupado com o Yushiro e tudo mais, pede para que ele não morra, porque, bom, por mais que ele seja imortal, luz do sol ainda é a morte certa para ele, só lembrando, né? E ele que até vai, e é interessante porque
O Tanjiro fala que ele é o único que pode manter a memória da Tamayo vivo e ele até sai ali em silêncio e tal, e provavelmente emocionado por toda essa fala ali do Tanjiro, enquanto o próprio Tanjiro espera que o Yushiro esteja bem, ele que saiu tranquilamente e simplesmente depois desapareceu, enquanto a gente que vê que todo mundo ali mega preocupado com o Tanjiro e tal, e o Tanjiro até se perguntando, pô, eles não estão em nenhum estado ruim ou algo do tipo. Bom, não, tá todo mundo tranquilo, o Tanjiro é que mais se demorou pra se recuperar, o Tomioka e os demais, eles estão bem, foram até ver o Oyakata. Basicamente, ele e o Shinazugawa, já que, bom, são os únicos dois Hashiras que sobreviveram a todo esse apocalipse, basicamente. E o próprio Oyakata, em nome ali de toda a família, vem e agradece a todos eles. Hoje que seria ali a última reunião dos pilares, Sanemi Shinazugawa e Gyu Tomioka foram os únicos a sobreviverem, onde, óbvio, né, muitos dos outros, fora os Hashiras, também morreram em meio a todo esse caos, mas eles conseguiram, mesmo com todos esses sacrifícios, exterminar os demônios. Então, definitivamente a unidade dos caçadores de demônios está sendo a partir desse dia dissolvida, porque não tem mais necessidade. A única missão deles era exterminar a Onis e eles cumpriram essa missão com total êxito, mesmo que com muitos sacrifícios no meio do caminho. E os dois aceitam tranquilamente a decisão, onde até ali as irmãs do Oyakata pedem, né, também certo pedido de desculpa, porque eles arriscaram as suas vidas por muito tempo e lutaram e se devotaram para o bem das pessoas do mundo. Então, eles, em nome de toda a família Ubuyashi, que agradecem eles do fundo do coração. E os dois ali são mega gente boas e tudo mais, e eles mega humildes, dizendo que não precisa de nada desse tipo, não precisam de gratidão nenhuma, que eles simplesmente levantem a cabeça, eles não precisam ali se curvar em agradecimento nem nada do tipo. Onde eles que veem que, no fim das contas, a principal razão para os caçadores de demônio terem ficado juntos foi por conta do esforço, da determinação da família Ubuyashiki. O Kirigaya ali, ele também, que é o atual líder, ele fez um trabalho magnífico, porque, cara, ele é uma criança, tipo, o peso que ele tem que carregar nos ombros de simplesmente liderar o corpo de extermínio de Onis, basicamente na reta final, começa basicamente, ele já pega esse papel de liderança quando estoura uma luta contra o Muzan e os Luas superiores. Então olha o peso que esse cara tem que carregar nos ombros. De fato, o próprio Tomioka diz que acredita que todos os antepassados da família Ubuyashi, incluindo o pai dele, devem estar muito orgulhosos dele, onde ele até aí desaba porque, cara, ele é uma criança, e independentemente também de ser criança ou não, olha o inferno que todo mundo passou. Ele simplesmente desaba e ele bota tudo pra fora e agradece ali a todas essas palavras, enquanto a gente vê ali o nosso querido e amado Uzui Tengen com as suas 3 beldades retornando e reencontrando ali Tanjiro, Nezuko, Inosuke e Zenitsu. O próprio Uzui, vendo que o Tanjiro vai ali receber alta e já vai pra casa no dia seguinte, onde eles até pedindo, pô, depois vocês visitam a gente e tudo mais, a gente bate um papo e tal, então basicamente os acertos de contas final e tal, é basicamente ligar as pontas soltas, as despedidas e tudo mais. E é até legal porque uma das esposas dos Uzui simplesmente ali babando a Nezuko, quão fofa ela é, aí vem alta, se controla, idiota. Então, meu Deus, a relação desses 4, Uzui e suas esposas, é tão legal. Enquanto a gente que vê o pessoal ali
trazendo flores, um lanchinho pra eles e tudo mais, até ali pedindo, porque é claro, eles depois vão visitar eles quando eles se estabelecerem, até dão o endereço deles e tudo mais, então é todo o desfecho bonitinho e também tenta ali a chegada do Senjuro, o irmão do Rengoku, trazendo o pai dele, que se sente um pouco culpado depois de todas as merdas que ele falou pros filhos e principalmente também pro Tanjiro, onde o próprio Shinjuro que soube que o Tanjiro estava lutando com o guarda-mão do Rengoku, aquela parte ali que fica basicamente tipo quase que a baia não, é o cabo de certa forma que fica perto ali do cabo da katana e tudo mais, e ele agradece por tudo isso, onde ele tem certeza que onde quer que o Rengoku esteja, ele vai estar feliz por isso, e o próprio Tanjiro é quem agradece porque foi as palavras ali do Rengoku que os encorajou muitas vezes. E na verdade encorajou até nós muitas vezes, porque que personagem incrível é o Rengoku. Onde até ali a gente vendo também a chegada do pessoal lá da Vila dos Ferreiros e tudo mais. Fora também os Kakushis, que é o pessoal da equipe de limpeza, todo mundo vindo para visitar o Tanjiro e tal, por mais que o quarto fique completamente lotado de pessoas, o que deixa os Zenitsu pé da vida com tudo isso. Enquanto a gente vê depois ali no Inosuke com fome, simplesmente ele resolve ali comer, e a cena dele é muito bonitinha, ao mesmo tempo que você também shippa ele com a garota, que me escapou o nome dela agora, mas é ali uma das assistentes da Shinobu, a mais velha, que vê ali o Inosuke pegar a comida escondida, ela simplesmente observa ele roubando comida de novo e tal, pistola e tal. Pô, se tu quer comida, simplesmente vem e diz pra mim que eu faço pra ti. Ele, peraí, como é que essa garota me notou tão rápido, sendo que eu vi na maior tranquilidade e furtividade? E ele até, pô, ela é forte desse jeito, algo assim. Então, a cena é bom bonitinha, a Aoi, porque ela vem e tal, dizendo, pô, se você tá com fome, então vai, toma. Ela dá a comida pra ele, dizendo que esse prato aí é só pra ele, e só esses daí que ele vai poder comer quando quiser. Então é muito bonitinho a relação dos dois, porque ela ali, uma simpática com ele, e o Inosuke vê ele sorrir, corado, ele pega ali a comida e come na maior felicidade. Então dá um calorzinho tão bom no coração isso. Quando a gente depois muda de cena, o Tanjiro encontrando ali a Kanao, que os dois basicamente se juntam para observar as cerejeiras, onde essa que é a cerejeira que o primeiro usuário da respiração da flor plantou, o nome dela que ela carrega é Vitória, e a gente vendo que ela só queria contar ali a Shinobu, principalmente, também é claro, a todos os outros antecessores dela, que eles venceram. Muzanki Butsushi, todos os Onis finalmente foram extintos, então realmente é uma cena bonita, por mais que a cena seja mais interessante para você shippar o casal Tanjiro e Kanao, o próprio Tanjiro preocupado com o olho, com os olhos mais especificamente da Kanao, onde, bom, ela perdeu a visão de um olho completamente e o outro ela tá parcialmente cega. Mas não é como se ela tivesse completamente cega. Então uma coisa ou outra ela ainda consegue enxergar. E os ferimentos dela já nem doem mais. E ela que até também fala ali sobre o Shinazugawa ter passado por aí faz um pouco de tempo. E o próprio Tanjiro e tal, querendo cumprimentar ele, vai ter uma cena muito bonitinha dele com a Nezuko, onde a
canal que acabou herdando ali também a cobra, que grande amigo e parceiro ali do Obanai. O Shinasugawa entregou isso daí pra canal cuidar, que é basicamente o Kabumaru, que basicamente virou um animalzinho de estimação dela e tal. Enquanto que a gente vê ali Nezuko e Shinasugawa basicamente se encontrando, que bom, eles não têm uma boa relação por conta de, bom, o Shinasugawa foi meu filho da mãe, para não dizer coisas piores, quando ele encontrou a Nezuko pela primeira vez. A cena que ele tenta matar ela, ou pelo menos incitar ela a atacar eles, provar que realmente ela é um Oni violento e tudo mais. Mas ela que perdoa ele tranquilamente, ela até vem, dá um boa tarde, ele meio envergonhado e tal, ainda mais depois de tudo que aconteceu entre eles, e ela que é até mega preocupada com ele, querendo saber se os ferimentos dele melhoraram, e ela realmente ficando feliz por ele estar bem. E ele pede desculpa a ela por várias coisas, porque, bom, parece que houve problemas depois que o Muzan foi derrotado e ele dormiu o tempo todo, então não pôde ajudar nada. Basicamente ele se referindo ao Tanjiro ter virado um Oni e não ter conseguido fazer nada, mas convenhamos, quem resolveu boa parte dessa situação acabou sendo mais a Nezuko e a Kanao. E também é bom porque eu não queria ver nenhum personagem a mais morrer. Então realmente foi bom o Shinasugawa ter saído de toda a treta, porque eu não quero mais ver ninguém morrendo disso aqui não, viu, gente? Meu coração já sofreu demais. E a própria Nezuko, que até zoa, pô, em dormir, ela dormiu por uns 2 anos, então, comparado a isso, que o Shinasugawa dormiu não foi nada. Além do mais, ali, o Tanjiro dormiu por 1 mês depois da luta, e ela que simplesmente mete um eu amo dormir. E é uma cena muito fofinha, porque quando o Shinasugawa olha pra ela, ele lembra do Genya, que, bom, infelizmente morreu e tudo mais, mas é uma cena linda porque ele lembra do irmão e até vem, ele faz um carinho na cabeça da Nezuko e tal. Então é tão legal porque os Hashiras começaram todos como um bando de filhas da mãe e termina como aqueles personagens que você fica desesperado de por favor não morram. Você cria um apego, então o desenvolvimento dos personagens em Kimetsu, principalmente pros Hashiras, é um negócio muito bem feito. O próprio Shinasugawa que depois se despede e tal, enquanto o Zenitsu viu tudo isso e ficando putaço porque raios você estava acariciando a minha Nezuko-chan. Enquanto a gente vê Tanjiro e Nezuko reencontrando ali o Urokodaki e o Tomioka, que cortou ali um pouco do cabelo e tudo mais. E a gente vendo que também eles depois vão basicamente pro cemitério visitar os túmulos de todas as pessoas que morreram em toda essa luta e tudo mais. Basicamente, Tanjiro e companhia só vão voltar pra casa depois de derem flores pra todo mundo, e o Inosuke desesperado pra conhecer a casa do Tanjiro e da Nezuko simplesmente começa a sair espalhando flor pra todos os túmulos desesperadamente, enquanto o Zenitsu manda ele parar, porque senão ele vai terminar sendo amaldiçoado desse jeito. Mas aí a gente vendo ali eles que depois indo basicamente pra casa do Tanjiro, aparentemente eles vão morar juntos, então aquelas cenas que dão um calorzinho gostoso no coração, eles indo ali pra casa, eles encontrando ali o pessoal que morava perto ali da região em que eles moravam ali nas montanhas, e aparentemente até aquele cara que pediu pro Tanjiro dormir na casa dele, quando o Tanjiro voltou pra pegar lenha de noite, aí tá tarde demais pra ele voltar pra casa e tal. Então parar pra pensar que foi o cara que de certa forma meio que salvou o Tanjiro sem querer, porque se o Tanjiro tivesse voltado pra casa, ele muito provavelmente teria sido morto pelo Muzan, porque eu não consigo imaginar o Tanjiro ganhando do Muzan naquela altura do campeonato. Então é um lance interessante quando você percebe eles se reencontrando,
Tanjiro, Zenitsu, Nezuko e Inosuke voltam ali pra casa da família Kamada, eles até rezam no túmulo, né, do pai, mãe, irmãos ali de Tanjiro e Nezuko. Tem um monte de cena mega bonitinha, eles limpando a casa, tomando banho, eles comendo, eles dormindo, basicamente o cotidiano deles daqui pra frente. Só que aí vem os últimos 2 quadros do mangá, do capítulo no caso. Porque o tempo passa e a gente vai pra época moderna. E aí que vem a grande pergunta que vai se tornar um dos principais focos no próximo e último capítulo: reencarnação ou descendentes dos personagens da história? Bom, por enquanto a gente vai ficar só com essa pergunta, vocês vão entender isso um pouquinho melhor no review do próximo e último capítulo de Kimetsu no Yaiba. Mas é claro que eu espero optimistamente que tenham gostado desse vídeo, justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e claro também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui no canal. Eu, claro, agradeço imensamente o apoio de todos vocês, muito, mas muito obrigado por tudo mesmo. Então, é claro, eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeus, e eu fui.